Vamos falar agora sobre o imperialismo na África. Eu trouxe aí para vocês um mapinha que mostra foram as regiões que foram dominadas e por quem que foi dominada na Europa. Notem aí que França e a Inglaterra foram as nações que melhor despontaram nesse momento. A França está aí na cor laranja claro, né? E a Inglaterra está aí em verde claro. E notem que no período do colonialismo, quem mais saiu primeiro, quem foram os pioneiros e que detinham o maior número de nações, era Portugal e Espanha. Porém, dê uma olhada aí no mapa que a Espanha está em rosinha. Ela é essa região aí da Guiné Equatorial, né? Tá bem pequenininho embaixo de Camarões. E Portugal tá em vermelho. Tem a região da Angola, Naçalândia e Moçambique, principalmente. E essas nações aí, Portugal e Espanha, elas pegaram bem pouco território comparado à França e à Inglaterra. Vejam que Portugal e Espanha, entre aspas, aí, não deu muito certo nesse período do colonialismo, né? Que o tanto que eles sugaram da gente aqui da América era para eles serem super nações. Mas quem conseguiu aqui nesse momento, no século XIX, se despontar foi a Inglaterra e França. Lembrando que a Alemanha e a Itália também conseguiram, né? Porém, pegaram menos partes. Apesar deles terem se unificado tardiamente, eles conseguiram pegar um pouquinho aí da África. Ou seja, o processo de unificação foi muito importante aqui para essa disputa do território do imperialismo aqui na África. Como vocês podem ver, a África foi o continente que mais foi afetado por esse imperialismo. E isso se transformou numa disputa tão acirrada e em alguns momentos se transformou numa bagunça tão grande que na Alemanha foi realizada uma conferência de Berlim e nessa conferência é que ficou estabelecido e normatizado essa dominação na África, ou seja, eles tinham legalidade para poder ter domínio sobre esses territórios. Uma das consequências desse imperialismo na África foi o apartheid na África do Sul, em que consistia em direitos segregacionistas entre brancos e negros dentro daquele território. Ou seja, os negros eles possuíam menos direitos do que os brancos. E quem é o símbolo dessa resistência do apartheid é o Nelson Mandela. Lembrando que o continente africano, quando a gente coloca assim, parece que ele não foi muito protagonista na resistência, porque teoricamente as nações conseguiram realizar essa dominação, às vezes cultural inclusive, e não só econômica e territorial, e às vezes culturalmente falando também, eles conseguiram essa dominação. Porém, não foi sem resistência. Os africanos eles resistiram sim, só que essas lideranças locais, elas muitas vezes preferiram realizar essas alianças com essas nações europeias para eles adquirirem um pouco desse armamento que na Europa era, nesse quesito de armamento, estava à frente dos africanos e assim, eles acabaram conquistando durante um período no século XIX, um período bastante vasto. Mas isso não significa que o continente africano não possui a sua própria história, a sua própria cultura e a sua própria maneira de ser e de viver no mundo. Fazendo aí um comparativo com o universo do Star Wars, então a resistência negra seria o que no Star Wars estariam representados no Luke e na Princesa Leia. E também do Chewbacca, né, gente?
costumamos pensar na África conforme as mídias nos mostram, um continente de fome e miséria, com maior índice de HIV e que vive diversos conflitos. E quando se destacam os aspectos positivos, lembro-nos das savanas, da diversidade biológica e dos minérios. Tudo isso é consequência do imperialismo. Mas o que não nos contam é que a África é um ambiente que já existia antes da chegada do europeu e que tem sua própria história para nos contar. É muito comum, mais do que imaginamos, que as pessoas pensem que a África é um país e não um continente. Acho que é porque é um continente que lembra o formato e o tamanho do Brasil. Por ser um continente muito grande, possui vários países e várias etnias. Essas são algumas nas quais selecionei para que vejam a pluralidade de povos. É um mito pensar que a África só tem pessoas negras e tribais. Veja no próximo mapa a divisão territorial. De um lado, a divisão de acordo com as etnias africanas. Do outro, é como o continente foi dividido politicamente após o imperialismo. Percebam que não foi respeitada a divisão local. Isso contribuiu para que algumas etnias fossem separadas e outras diferentes se unissem, acirrando os conflitos e as rivalidades. Ainda falando sobre a divisão territorial, nós ocidentais costumamos compreender a África dividida em duas partes, a setentrional e a subsaariana, ou seja, o que tem acima do deserto do Saara e o que tem abaixo. A África setentrional é majoritariamente muçulmana, já que boa parte dos orientais adentraram pelo Egito e foram se espalhando na região acima do deserto. Costumamos chamá-las de África branca, já que boa parte dos habitantes são descendentes orientais. Já a parte subsaariana é majoritariamente negra, que segue a religião católica ou as religiões nativas. A religião católica veio desde o périplo africano de Portugal, nas grandes navegações, e continuou no período imperialista. Outro mito que desenvolvemos é que a população só vive em tribos. Veja bem, as tribos existem, mas os africanos possuem cidades tão desenvolvidas quanto as de outras nações que conhecemos. Além do mais, eles também possuem reis. Muita novidade, não é mesmo? Mas é que essa realidade está chegando nos livros de história recentemente e provavelmente boa parte de vocês não estudou isso na escola. Mas o Enem agora vem cobrando esses assuntos, já que a temática africana também é, além da europeia, uma explicação sobre a nossa história. Agora a gente vai falar sobre o imperialismo na Ásia. As principais nações que eu vou tratar com vocês é Índia, China e Japão. Eu trouxe aí para vocês um mapinha e nesse mapinha eu vou falar primeiro sobre a Índia, que está colorida aí de verde claro, demonstrando que essa foi a nação colonizada pela Inglaterra, majoritariamente. Tem bem aí no cantinho que eu tô mostrando aí na setinha para vocês, Portugal. E Portugal, como vocês podem ver, nesse período aqui já estava em decadência, né? Já estava dominando bem pouco. Então a Índia ela sofreu bastante a dominação da Inglaterra. Teve movimentos de resistência também, conforme a África. O movimento de resistência aí na Índia é chamado de Revolta dos Cipaios. Mas uma característica interessante que pode notar aí é que culturalmente eles continuaram vivendo numa sociedade de castas. E o que é uma sociedade de castas? É quando você nasce numa determinada posição social e você não tem a possibilidade de mudança. Mesmo que você passe a ganhar financeiramente e economicamente mais do que quando você nasceu, você continua vivendo naquele estamento, né? Naquela casta. E isso a Inglaterra não conseguiu modificar. Porém, no que tange ao aspecto do econômico, a população indiana era bastante voltada para o artesanato.
E com a segunda revolução industrial, né, da Inglaterra, e os produtos que estavam sendo comercializados industrialmente naquele momento lá, sofreu uma concorrência muito grande e acirrada com esses artesãos, e esses artesãos eles acabaram ficando à margem da sociedade, e a Índia passou a ser mais industrial depois desse período. Sobre o imperialismo na China. Eu não consegui achar um mapa que trouxesse só o imperialismo dentro da China, então aí tá marcando só em verde escuro as posses da França. Só que eu vou falar um pouco da Inglaterra agora, mas não quer dizer que a França também não estabeleceu relações comerciais com a China, não. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, vou só explicar o começo, né, do império aí, do imperialismo na China. A China tinha estava vivendo nesse momento a dinastia Manchu. Eu não sei se tem alguém aí que é chinês e se sabe falar isso melhor, pronunciar essa dinastia melhor do que eu, mas eu achei que era Manchu, viu, gente? E essa dinastia era uma dinastia muito fechada. Porém, como eu acabei de falar, a Índia ela estava sendo dominada pela Inglaterra, e dentro da Inglaterra estava sendo comercializado uma droga chamada ópio, né? E ela era utilizada como contrabando para produtos na China. Então a Inglaterra ia lá, levava o ópio para a China, e a China devolvia com seda e outras coisas a mais. Só que o que aconteceu? Esse ópio ele é uma droga muito viciante. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. E o governo chinês ele acabou por proibindo essa droga na China. Só que não deu muito certo, né? Porque a Inglaterra não viu vantagens nisso e declarou a Guerra do Ópio. É conhecido como Guerra do Ópio. E, logicamente, a Inglaterra saiu vitoriosa e foram realizados diversos tratados. Dentre eles é chamado o Tratado dos Desiguais, em que a Inglaterra, ela, como o próprio tratado fala, a Inglaterra acabou ficando com a melhor parte, continuou comercializando o ópio e lucrando sobre a China, e a China acabou ficando com uma parte desigual nesse momento. Mas é claro que conforme ocorreu na Índia e na África, a China também teve a sua resistência, então teve várias guerras do ópio, e numa dessas guerras a França ajudou a Inglaterra, e é por isso que ela está aparecendo aí em verde escuro para vocês, que foi a parte de dominação que a França ficou. Mas a China ela teve influências tanto da dominação, né, tanto da Inglaterra quanto da França. E aí que entram os Estados Unidos, que a gente já falou sobre isso, né? Ele já estava independente, já estava forte, e ele quis pegar uma partezinha também aí. Então ele promoveu uma política com eles, né, chamada de Open Door, que foi uma forma dos Estados Unidos também impor o seu imperialismo dentro da China. E nessa política de Open Door ficou estabelecido que a China estaria aberta economicamente. Então, o que aconteceu lá atrás na dinastia Manchu, aqui os Estados Unidos tentam realizar uma abertura comercial com a China. Bom, gente, o caso do Japão é um pouquinho diferente. Eles viviam sob um regime semi-feudal, e esse regime é chamado de shogunato. Nesse regime, o Japão, por se localizar geograficamente longe da Europa, e também por ser uma ilha, né, ter mar para todos os lados,
era muito difícil o imperialismo lá. Só que o que aconteceu? Eles viviam num regime de isolamento, só que os Estados Unidos, através de esquadras, chegou lá no Japão e realizou uma abertura comercial. Os Estados Unidos foram os primeiros a realizar essa abertura do imperialismo. Depois deles vieram a Europa e o restante da Europa começou a dominar a região ali do Japão. Só que a população ficou insatisfeita e aí eles realizaram uma guerra civil e nessa guerra civil eles conseguiram através de outra dinastia, a era Meiji. Nessa era Meiji aconteceu muita coisa diferente. Eles melhoraram as ferrovias dentro do país, com o intuito de tentar avançar no quesito de novas abordagens políticas. Eles enviaram estudantes para fora do país para compreender como é que realizava esse imperialismo. Então, de dominados, eles passaram a ser dominantes também, né? Nessa era Meiji, eles saíram dessa questão de dominação, né? de submissão, e passaram a dominar diferentes regiões. Inclusive, dentro da própria Ásia, eles acabaram dominando a Coreia e eles passaram a ficar, inclusive, do lado dos Estados Unidos, que anteriormente abriu as fronteiras, né, do Japão, para poder, aliando os Estados Unidos, para poder promover essa política imperialista em outras regiões. Mas a que ficou mais marcada foi a da Coreia. Como vocês podem ver aí no mapa que eu estou mostrando aí para vocês, eles acabaram anexando nesse momento a região da Coreia. Enfim, agora eu vou falar sobre o imperialismo da América. Aqui, o que aconteceu? Eu já falei um pouquinho sobre essa matéria. Vou deixar linkado aqui. Não sei se eu já deixei, não lembro mais se eu já deixei linkado aqui em cima a expansão ao oeste dos Estados Unidos. Mas nesse período aí, quem passou a ser imperialista foram os Estados Unidos com o restante da América. Então eu vou só dar uma pincelada, porque eu já comecei a falar sobre isso para vocês. Lembrando vocês que eles viviam numa política do destino manifesto, em que eles tinham sido escolhidos por Deus para levar as conquistas e o progresso para a América. Então eles já achavam que eles dominavam a América desde esse período. Depois, com a doutrina Monroe, que é a América para os americanos, foi mais uma coisa que fortaleceu essa ideia imperialista. E aí, em 1901, o presidente Roosevelt ele passou a implantar a política do Big Stick, que eu falei já para vocês também. Se vocês quiserem saber detalhadamente, entra lá no vídeo sobre os Estados Unidos no século XIX. Mas com essa política do Big Stick, eles passaram a fazer a política do porrete.
estabelecia que a política da boa vizinhança seria determinada através do porrete. Mas isso eu já falei para vocês e vocês dão uma conferidinha lá. Então, gente, essa é a matéria de hoje, falando sobre o imperialismo, essas rivalidades que ocorreram na Europa, né, por busca de territórios, tentar uma nação ser melhor do que a outra através da economia, essa rivalidade capitalista também, tudo isso contribuiu para a Primeira Guerra Mundial, que é a matéria da próxima semana. Então não percam os próximos capítulos, porque eu vou explicar ela melhor. E uma boa tarde para vocês, ou boa noite, não sei que horas que vocês vão terminar de assistir esse vídeo. Um beijo e até mais!